São 9h21. Nós vamos agora até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia, aqui no Liberdade de Opinião. Olá, Alexandre, boa sexta. Olá, Colombo. Estou à disposição para a nossa conversa de hoje, desta sexta-feira. Vamos lá então, Alexandre. Bom, alvos de críticas de Paulo Guedes, que classificou a decisão de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro como um crime contra o país, os senadores reagiram e protocolaram um requerimento para convidar o ministro da Economia a dar explicações sobre essa declaração. Do lado do governo, 4 senadores da base aliada votaram para derrubar o veto e devem sofrer eventuais retaliações. Alexandre, como é que você avalia o desempenho do Senado Federal na votação dessa pauta que derrubou o veto restabelecido depois pela Câmara? Pois é, entre esses 4 aí, tem a senadora Soraya, que viajou com o presidente na última viagem, né? A Corumbá, fotos dela vibrando ao lado do presidente, estranho, né? O outro é o senador em quem eu votei, é o contador da minha empresa, né? Não entendi esse voto, né? Aliás, a gente busca explicação para esse voto. Eu vou encontrar explicação na observação dos últimos anos. As coisas são assim, né? Há projetos que são aprovados, projetos estapafúrdios, que fazem um grande rombo nas contas brasileiras, são aprovados para ficar bem com algum setor. Aí diz, olha, o presidente que se vire, ele que vete. Tem essa ideia, né? Aí o presidente é que vai arcar com o ônus de vetar, né? E o Congresso sai bem, né? Agora, o caso foi mais ou menos assim, né? O Senado derruba, não, nós vamos ficar bem aí com o funcionalismo público, né? Tanto que os 3 senadores de Brasília votaram pela derrubada do veto. E Brasília é a sede da administração pública, né? Portanto, é o eleitorado do funcionário público. Os 3 senadores de Brasília votaram pela derrubada. E a Câmara que se vire, né? E foi o que aconteceu. Agora, eu não sei quem são os senadores que estão aí, requerimento para saber por que o ministro Paulo Guedes disse que é um crime, né? Ele disse que é um crime porque era um crime. E fica risível, né? Vamos convocar para ele explicar por que é um crime. Ele vai explicar, olha, vocês iam abrir um rombo de 130 bilhões nas contas públicas num momento como esse, totalmente inoportuno, né? Pegando aí, permitindo que 60% do funcionalismo federal recebesse reajuste, que 70% do funcionalismo estadual e municipal recebesse ajuste, né? Arrombando as contas dos municípios que já estão arrombadas, né? Ele vai ter que dizer isso para esses senadores que querem, eu não sei o que eles querem, né? Vão perder o tempo precioso de Paulo Guedes, que está administrando aí a crise provocada por um vírus que chegou aqui, veio de fora, não fomos nem nós que inventamos. Tem um pouco de cena aí também, não é, Alexandre? Um pouco de jogo de cena agora para tentar desviar o foco do que efetivamente aconteceu, né? Foi o fato de o Senado ter votado contra o país, de certa forma, né? A gente falou nisso aqui ontem, por exemplo. A iniciativa privada, sejam os trabalhadores, sejam os empresários, estão dando cotas inacreditáveis de sacrifício nesse momento. E o Senado não o fez, né? E aí agora pega ali uma frase um pouco mais forte do ministro para transformar isso num escândalo, quando o foco deveria ser outro, né? O foco é a votação em si, né? Foi o que você acabou de mencionar, votou contra o país, né? Fica fácil de posar de bonzinho para o funcionalismo que está ali em roda, né? Não faz sentido, a iniciativa privada fazendo a sua parte, né? O Supremo já garantiu que não se mexe em folha de pagamento, né? Não pode reduzir folha de pagamento dos cidadãos de primeira classe, aqueles que servem ao Estado e têm salários maiores. Tem os que servem ao Estado e têm salários pequenos também, né? Mas tem o contra-cheque, o olerite garantido, né? Eu tenho montes de amigos de todos os setores que têm já tiveram salário reduzido.
alguns 25%, outros pela metade, né? Um amigo assinou o PDV aí, o plano de demissão voluntária, né? Lavam dinheiro para se virar, porque a empresa está fechando, a empresa não tem como se aguentar, né? Mas no serviço público está garantido, né? Falei ontem aqui essa palavrinha, direito adquirido. Agora, ontem, né, Alexandre, na quinta-feira, o Senado votou na quarta, e aí na quinta foram 24 horas de muita discussão, né, muita negociação, e aí ontem, quinta, a Câmara fez o que o Senado deixou de fazer, né, e manteve o veto ao reajuste dos servidores até o final do ano que vem, 2021. O novo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, teve um papel muito importante nessa articulação, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já depois da votação no Senado, na quarta-feira à noite, dizia que faria o possível para reverter a votação aprovada no Senado no plenário da Câmara dos Deputados. Depois da sessão, quando o veto foi mantido, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi ouvido pela nossa reportagem. A Câmara e o Senado têm trabalhado. Quando uma vai numa linha que a sociedade mesmo está contra, depois a outra casa conserta, é assim, a casa revisora serve para isso. Então, acho que o Congresso Nacional tem dado demonstrações, como no caso do teto de gasto na Previdência, que o Congresso quer organizar o Estado, quer modernizar o Estado, quer melhorar a qualidade do serviço público e quer controlar gasto público, né? Não é possível que o gasto do serviço público cresça acima da inflação e acabe gerando pressão na dívida e na criação de impostos, como agora o próprio governo quer criar um novo imposto que vai aumentar a carga tributária. O presidente da Câmara, Alexandre, assim como aconteceu, por exemplo, na votação da reforma da Previdência, em outros momentos importantes também, ainda no mandato do ex-presidente da República, Michel Temer, com a aprovação do teto de gastos, ele reforça mais uma vez de uma liderança muito importante nesse período que o país está atravessando? Liderança sim e sensatez também nesses casos, né? Imagina que ele fala na Câmara Revisora, né? Teoricamente, a Câmara Revisora seria a Câmara Alta dos sêniores, né, dos gerontes, o Senado, os mais velhos, os representantes dos estados. Mas a Câmara, ontem, quem deu o sinal de Câmara Revisora e sensata foi a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, né? E ele coloca muito bem a sociedade. Não é o entorno, é a sociedade. Ele está ouvindo a voz da sociedade e está lá para isso. Todos que estão lá para ouvir a voz de quem manda. E quem manda é o povo, está escrito na Constituição, todo poder emana do povo. E o povo é que deu voto para eles estarem lá. Então tem que ouvir a voz do povo. E em democracia chama-se a voz da maioria. Então, ele está refletindo isso, falando em qualidade do serviço público e controle de gastos do serviço público. Essa é uma demanda popular, né? Agora, vamos fazer justiça também, né? Tudo começou com o café da manhã lá no Alvorada, o presidente da Câmara com o presidente da República, né? Lá na residência oficial do presidente, né? Já prevendo o que ia acontecer, né? Aí, à noite, na hora que o Senado toma essa decisão, aí os 42 votos do Senado, o novo líder do governo imediatamente começou a trabalhar, Ricardo Barros. E não deixaram de trabalhar pelo governo as lideranças que foram destituídas dos cargos, o Major Vitor Hugo e a Bia Kicis. Estavam lá trabalhando também, arrebanhando votos. E se conseguiu um resultado de 316 a 165. E com isso, como a gente sabe, o Brasil deixou de jogar em folha de pagamento 130 bilhões num momento desses. Aliás, você lembrou do café da manhã, Alexandre? Depois disso teve um almoço, né, do presidente com líderes de partidos, inclusive com o pessoal do PSL, que foi o partido de onde ele saiu brigado recentemente, e depois a votação. Esse número foi o primeiro grande teste, né, do Ricardo Barros como líder do governo na Câmara, aproximação com o Centrão. Você acha que é com esse número, mais ou menos, que o governo, é claro, dependendo da votação, um pouco mais, um pouco menos, mas é com esse número que o governo vai contar agora como base na Câmara dos Deputados?
300, 320, 340? Bom, em primeiro lugar, para desestimular o pessoal aí que gosta de inventar notícia de impeachment, tem uma cláusula de barreira aí que passou, né? Se tiver 172 votos contra o impeachment, já não sai impeachment. Então, a gente está vendo aí que não tem chance, né? Agora, esse número aí é um número bom, 316 votos. São 513 os deputados, né? Dá bem mais da metade, tá tranquilo. Mas não é em todas as votações assim. Costuma-se considerar aqui em Brasília que a Câmara é mais difícil, porque são mais de 500 cabeças, né? E não existe essa de o líder mandou e o liderado vai obedecer, né? Então, é um número bom, foi um número bom, mas cada votação vai ser uma votação. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral deve determinar na próxima semana que partidos garantam uma divisão igualitária de recursos entre candidatos negros e brancos nas próximas eleições. É uma medida que gera discussão no mundo político, reações das mais diferentes. Os dirigentes de diversos partidos estão cobrando uma reação do Congresso, para que parta do Congresso uma eventual definição ou não a respeito desse assunto, e não da Justiça Eleitoral. Dos 7 votos possíveis na Justiça Eleitoral, 3 foram favoráveis. E os próximos ministros que vão votar já indicaram que podem seguir esse mesmo caminho. Qual é a sua avaliação, Alexandre, primeiro sobre a divisão desse dinheiro entre candidatos negros e brancos, e segundo, pelo fato de essa decisão sair da Justiça Eleitoral e não do Congresso Nacional? Pois é, a propósito, ontem eu tive 2 horas de debate com, para mim, entre os melhores juristas do país, Ives Gandra, Modesto Carvalhosa, Dalari, Thompson Flores, né? E todos dizem que a justiça não faz leis. Quem faz lei é o legislativo. Os legislativos é que receberam votos para fazer leis em nosso nome, meu Deus do céu, né? Ives Gandra chega a lembrar, está tudo escrito aqui. Não estão cumprindo a Constituição? É uma extrapolação. Não foram eleitos, foram escolhidos, né? Os eleitos foram eleitos para fazer leis e para governar. O Poder Judiciário nem governa, nem faz leis. Eu estou transmitindo o que eu ouvi ontem desses 4 juristas, né? Agora eu vou transmitir o que está escrito aqui na Constituição sobre esse caso. Em particular, está escrito aqui no caput do artigo 5º, ou seja, na abertura do artigo 5º, que é o artigo dos direitos e garantias individuais, no capítulo dos direitos e garantias individuais. Está escrito aqui na Constituição brasileira que ela é muito prolixa, mas a gente encontra tudo aqui, né? Graças à prolixidade. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está escrito aqui na Constituição. Somos todos brasileiros. Será que tem que soletrar? Nós somos brasileiros, todos iguais brasileiros. Começam a apartar por cor da pele, apartheid, gente, é um perigo. É um perigo. Somos todos brasileiros, né? Existem barreiras dependendo da cor da pele? Não, porque se houver barreira é crime de racismo. Não pode haver nenhum tipo de barreira nos partidos políticos. Então o quê? Não sei. Está escrito aqui no livrinho. Colombo? O Congresso Nacional, Alexandre, confirmou a derrubada de um outro veto do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, ficam proibidas liminares para despejos de inquilinos até o dia 30 de outubro deste ano aqui, por causa da pandemia, despejo por atraso de pagamento no aluguel, fim do prazo de desocupação pactuado, demissão do locatário em contrato vinculado ao emprego ou permanência de sublocatário no imóvel. Qual é a sua opinião, Alexandre, sobre essa decisão do Congresso de derrubar esse veto e, portanto, proibir
o despejo de inquilino. Tem o lado do inquilino, tem o lado do proprietário também, que às vezes precisa do dinheiro desse aluguel para tocar a vida num momento difícil também, não é? Pois é, são os dois lados de uma questão, né? Os dois lados de uma mesma moeda. Está se puxando o cobertor para cobrir a cabeça e está se descobrindo os pés, pode-se descobrir os pés. Uma questão, vamos individualizar. O pai de um amigo meu tinha uma confeitaria em São Paulo, ele morreu, a confeitaria fechou. Ele tinha alguns imóveis, foi feita a partilha, metade ficou com os filhos, metade com a viúva. A viúva depende do aluguel desses imóveis para sobreviver, para manter seu padrão de vida. Pois é, e aí? Quantas viúvas nesse país? Quantos aposentados vivem só do aluguel dos 2 imóveis que conseguiu comprar ao longo da vida como aplicação e investimento para garantir quando não tivesse outro tipo de renda, quando não tivesse mais condições de produzir, de trabalhar, né? Ou para deixar para a viúva, né? Então, e por outro lado está lá o sujeito, né, que não teve mais renda, não consegue mais pagar o aluguel, e como é que faz? Né? O Estado está se metendo, né? Porque, a rigor, né, bem que poderia haver o entendimento entre as pessoas. Entre pessoas. É mais prático, não tem justiça no meio. Né? Mas existe, está aí, dá a solução para uns casos e tira a solução de outros. É esse um caso aí de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Né? Então, é isso. Nós seguimos aqui no Liberdade de Opinião com o Alexandre Garcia para tratar de um outro assunto importante agora. Em uma transmissão pela internet, ao lado do presidente Bolsonaro, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falou sobre um projeto que prevê a distribuição de cartilhas em escolas como forma de combate à corrupção. E nós vamos mostrar um trecho da fala dele. E nós estamos com material já pronto do 1º ao 5º ano. Esse material vai abranger 15 milhões de alunos, a gente entra com ele, já está pronto, mas devido à pandemia, essas classes não estão acontecendo, então nós vamos começar a trabalhar mais forte com isso em 2021. Então é uma contribuição para a geração futura. Eu tenho certeza que em breve nós vamos ter jovens mais cientes do que é o recurso público, do valor que é o pagamento de impostos e a aplicação de cada recurso do governo. Durante essa transmissão, que o presidente faz todas as quintas-feiras à noite, Bolsonaro também afirmou que até o fim do mandato quer entregar 200 escolas cívico-militares. Para o presidente, a vantagem desse formato de escolas são disciplina e hierarquia que são impostas. Sidney, queria que você falasse sobre essa... Alexandre, está Sidney aqui no nosso texto mais uma vez. Alexandre, qual é a sua opinião sobre essa cartilha que vai ser distribuída pelo ministro e essa discussão que o presidente estabelece sobre o rigor e a disciplina que são impostas nas escolas cívico-militares? Pois é. É de pequenino que se torce o pepino, né? Isso é educação, não é ensino. O ensino deveria ser na escola, a educação deveria ser em casa. Eu fico batendo nessa tecla. Mas pressupõe que muito pai, muita mãe não fala para o filho: olha, meu filho, esse noticiário que você está ouvindo aí, desse bandido, desse ladrão que pegou dinheiro, é o nosso dinheiro que a gente pagou quando você foi ali na esquina comprar pão, meu filho, foi comprar, eu pedi para você fazer compras na esquina, você deixou lá 30% a mais, 34% a mais, 20% a mais, 15% a mais, para pagar impostos. E essa pessoa aí está desviando os impostos, é o trabalho do seu pai, o trabalho da sua mãe. Né? Não ensinou isso para o filho, então a cartilha vai tentar fazer a cabeça dos alunos. Olha, a corrupção é um grande mal, é um mal que mata as pessoas em hospitais, né? É um mal que tira a segurança pública, é um mal que deixa a gente sacudindo num asfalto horroroso, né? Essa é a corrupção. Agora, quanto à escola cívico-militar, né, a minha experiência, o prefeito da minha cidade natal me liga: pelo amor de Deus, me ajuda, fala com o ministro da Educação para botar uma escola cívico-militar aqui exatamente no bairro onde tem problema de droga. Né?
Porque aí há mais respeito, porque o traficante está entrando nas escolas. Aqui em Brasília, capital da República, a escola pública tem muralha. Tem muralha para evitar que entre o traficante, né? Tem 1000 cuidados para evitar que o aluno leve faca ou revólver dentro da mochila, né, para a escola. Já uma escola cívico-militar é do tempo do meu grupo escolar. Meu grupo escolar não tinha muro, né? E a gente entrava em forma lá fora, bom dia, professora. Se a diretora entrasse na sala de aula, nós nos levantávamos. Ninguém andava de chapéu dentro da sala de aula, porque era um sinal de respeito, de ordem, de disciplina. Porque essa história da educação de mostrar que o mundo é fácil, o mundo não é fácil. Aí o jovem, adolescente, consegue o seu primeiro emprego e vem um chefe mandando nele. Aí ele se revolta e vai embora. Onde é que se viu alguém mandar nele? Porque em casa ninguém manda nele, né? E ele acha que tem que fazer tarefas, mas isso é muito difícil. Sim, o mundo é difícil, né? Uma vez um colega meu disse, disciplina é coisa de milico. Não, não é coisa de milico, é coisa de quem quer aprender qualquer coisa. Qualquer profissão tem que ter disciplina. Qualquer atividade humana tem que ter ordem, tem que ter disciplina, senão não rende. Com ordem e disciplina, rende, né? Imagina uma empresa com bagunça. Será que essa empresa vai ter resultado no fim do ano, né? Então, é algo que se tornou aí na escola, é uma cabeça dizendo, não, a professora não pode interferir, né? O pai reclama, a professora está querendo mandar no meu filho. Como assim? A professora tem que ser soberana na sala de aula. Eu acho que essa coisa aí, os resultados, e a gente conhece os resultados dessas escolas cívico-militares, que são os melhores resultados, né, de toda a ordem, de ação na sociedade, de comportamento, né, de patriotismo, para mostrar que nós estamos todos reunidos em torno de um país que é representado por uma bandeira que nos representa, né? É isso, e dá resultado. Né? Dá resultado sim, né? Basta a gente olhar para os países que fazem isso, dá resultado. Alexandre, bom final de semana, hein? Aproveitem o fim de semana.